Aprendendo com a Divina Vontade, número 48, Livro do Céu, volume 7, continuação. Vem Espírito Santo, por meio do Imaculado Coração de Maria e de Jesus, nos traga o dom da Divina Vontade para que possamos viver suas verdades conforme o Divino Querer, e também pedimos por toda a família humana para que conheçam, acolham com amor estes escritos. Amém. 16 de outubro de 1906. Como cada bem-aventurada é uma música distinta no céu. Parecia que me encontrava fora de mim mesma e que no céu se fazia uma festa especial. Eu estava convidada a esta festa. E parecia que cantava junto com os bem-aventurados, porque lá não há necessidade de aprender, senão que se sente como uma infusão no interior. Uma infusão significa o quê? Como a gente versa vamos dizer assim, um chá, né, dentro de algo quente, de água quente, né? Vamos ver aqui, para a gente dar, é um líquido no qual se coloca uma planta aromática para macerar ao calor. É um procedimento que consiste em colocar alguma coisa em água fervente para retirar seu conteúdo. Então, no céu, ela está dizendo aqui, Luísa, né, no céu, ocorre como uma infusão. Lá a gente não precisa aprender, mas é como se esse conhecimento ele já fosse infuso, ele já vem, ele entra, né, na alma e a alma já o possui. E o que cantam ou fazem os demais sabe fazer você mesmo. Então, todo mundo sabe fazer, né? Sabe realizar aquilo que naquele momento se propõe. Agora, me parecia que cada beato fosse uma tecla, ou seja, que ele mesmo fosse uma música, mas todos os acordes entre eles, uma distinta da outra. Quem canta as notas do louvor, quem as canta notas da glória, quem as do agradecimento, quem as das bênçãos, mas todas estas notas vão se reunir em uma só nota, e esta nota é amor. Parece que uma só voz reúne todas aquelas vozes e termina com a palavra amor. É um ressoar tão doce e forte este grito amor que todas as outras vozes ficam como apagadas neste canto, amor. Parecia que todos os bem-aventurados ficavam por este canto, alto, harmonioso, belo do amor, que ensombrava todo o céu. Estáticos, embelezados, avivados, arrebatados, participavam, pode-se dizer, de um paraíso a mais. Mas quem eram os afortunados que gritavam mais e que faziam ressoar em tudo esta nota, amor, e que traziam tanta felicidade ao céu? Eram aqueles que tinham amado mais o Senhor quando viviam sobre a terra. Não eram aqueles que tinham feito coisas grandes, penitências, milagres. Não, jamais. Só o amor é aquele que está acima de tudo, e tudo fica por detrás dele. Portanto, quem ama muito, e não quem faz muito, será mais agradável ao Senhor. Parece que estou a dizer disparates, mas o que posso fazer? A obediência tem culpa, e quem não sabe que as coisas de lá não se podem dizer aqui. Por isso, para não dizer mais desatinos, termino. Então, olha aí, que maravilha. Luísa diz o quê? Que no céu, nesta festa no céu, ela via o quê? Tantos bem-aventurados, tantas almas que cantavam e que faziam coisas que elas, né, não precisavam aprender, porque já entrava aquele conhecimento como algo infuso no seu interior, como se fosse algo que já pertencia, né, a elas, entra por osmose, vamos dizer assim, não precisa muito esforço, como a gente tem que fazer aqui na Terra, né, para aprender algo, algum ofício, alguma coisa que a gente se dedica. Tem que colocar força. Lá não, algo vem naturalmente. Então, glória a Deus, né? E ali eles cantavam e cada um parecia uma nota musical. Uma distinta da outra, ou seja, não tem uma nota igual à outra, né?
uma de louvor, outras de glória, outros de agradecimento, outros de bênçãos, e que no final todas elas se reúnem e formam uma nota só, que é o amor. O amor os une. E eles ficavam, que os bem-aventurados, ficavam todos o quê? A cantar este canto harmonioso, belo, alto, e todos ficavam que estáticos, embelezados, avivados, arrebatados, e participavam de um paraíso a mais. Olha aí o que o amor faz, gente, na nossa alma. Ele nos deixa o quê? Parados, extasiados, né? Embelezados, admirados com aquela beleza toda. Avivados, nos dá novo ânimo. Nos arrebata. O amor nos arrebata. Nos tira de nós mesmos, né? E todos participavam, havia o quê? Uma unidade, uma comunhão. Mas quem eram os afortunados? Quem são, gente? Estes que gritavam muito mais alto esta nota de amor e traziam uma felicidade grande para o céu. Quem era? Todos aqueles que tinham aqui na terra amado mais. E aí diz, não eram aqueles que tinham feito grandes milagres, grandes penitências, que tinham sofrido, né, que tinham construído grandes coisas. Não, mas eram aqueles que amaram mais. Porque todas as outras coisas ficam para trás em relação ao amor. Então, ressalta aqui, quem ama muito é que é elevado no céu. E não quem faz muito. Será mais agradável ao Senhor quem amou muito. Olha a linguagem do céu, como é totalmente diferente aqui do mundo. Nós damos o quê? Mais destaque àqueles que fazem mais coisas, né? Se destacam. Né? Olha, aquele construiu isso, olha, aquele fez isso, olha aquele ali, ó, quantos dons, olha aquele ali, quantas, né? Quantas virtudes, quanto isso, aquilo. A gente coloca o outro num pedestal, porque nós damos ênfase naquele que produz mais, que faz mais. Deus não. Deus dá ênfase, destaca o quê? O amor. E normalmente o amor ele está dentro do nosso ser, do nosso coração. Nós vamos perceber este amor através do quê? Das obras. Mas às vezes são obras o quê? Que o mundo não valoriza. Então não tem destaque. Aí Luísa no final disse assim, parece que eu estou a dizer disparates. Por quê? Porque a linguagem do céu choca. Né? Choca. Quantos ficam chocados com a linguagem do céu? Com as verdades do céu? Mas Luísa revelava isto por quê? Porque ela tinha que obedecer. Era a obediência que obrigava ela a escrever. Então ela tinha que dizer o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela pôde perceber, interpretar, o que o Espírito Santo movia dentro dela. Então, gente, no céu é esta festa. É uma festa onde todos cantam, onde a felicidade ela é certa, ela é segura, não é a felicidade momentânea, essa que a gente às vezes até compra essa felicidade, né? A gente vai paga um show para ter felicidade, paga ali um restaurante para poder ficar naquele momento ali com os amigos, com os familiares, aquela felicidade comprada. Muitas das nossas felicidades são frutos de quê? De compras. Né? A gente compra a nossa felicidade. Vamos comprar uma felicidade. Né? A gente tem que comprar. E quando a felicidade ela é verdadeira, ela é gratuita. Ela é gratuita no sentido de que eu não preciso ter que realizar grandes coisas ou nosso relacionamento, às vezes, com o outro é o quê? Um relacionamento muito de troca, no sentido negativo. Eu faço, eu ajudo o outro, mas eu já estou visando, ó, eu estou ajudando porque eu também quero tirar proveito. Uma outra oportunidade, um outro momento. Nunca, quase nunca é gratuito.
gratuito. E o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, Deus nos dá a criação, criou tudo para nós por amor. Então ele dá. Aí ele espera de nós, criaturas, o quê? Receber este amor que ele deu, que ele dá continuamente a nós. Se nós estamos falando, nos movimentando, vivendo, é o impulso do amor de Deus que está em nós. Para realizarmos uma ação, Luísa nos explica o quê? Que Deus nos dá este impulso de amor. Então, quando a gente fala ato, o ato para Deus é o quê? Este impulso que ele nos dá a realizar qualquer ação. E aí a gente pega este impulso de amor que nos move, né? Que vem através da vontade nossa, que é a vontade que nos impele a fazer um ato. Se realizamos um ato bom, colocamos esse ato na vontade de Deus, nós estamos dando a glória perfeita a Deus. Se não, só realizamos no nosso querer humano, nós não estamos dando a glória a Deus. E às vezes até utilizando este ato, né, em atos que vão desagradar verdadeiramente a Deus. Então o amor fica sem retorno. Quer dizer, Deus deu o amor, espera amor nosso, mas a gente não dá, porque a gente desvia esse amor e coloca em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações, mesmo que sejam boas, mas quando eu não realizo o ato colocando na vontade deste Deus, este ato é puramente humano e não é agradável a Deus. Né? Não é agradável a Deus. Então, o que é a gente aprender as verdades do livro do céu? É aprender a linguagem do céu, gente. Se a gente diz que ama Jesus, ama a Deus, mas não conhece o que ele gosta, o que ele não gosta, o que eu devo fazer para agradá-lo, o que eu devo fazer para repará-lo, o que eu devo fazer quando ele está triste, quando ele está alegre, não sei nada. Ah, mas eu amo a Deus. Que amor é esse? Quando a gente ama, a gente procura conhecer. Busca conhecer mais e mais. E é isso. Quando nós adentramos nas verdades que nossa Santa Madre Igreja nos diz, Santas Escrituras, aqui agora, com o livro do céu, tudo isso a gente está pedindo, implorando que o Senhor abra o nosso entendimento ao quê? Para que o possamos conhecer. Conhecer essa linguagem do céu. 18 de outubro de 1906. As obras que mais agradam a Jesus são as obras ocultas. Vamos ver? Minha filha, as obras que mais me agradam são as obras ocultas, porque isentas de qualquer espírito humano, contêm tanto valor, que eu as tenho como as mais excelentes dentro de meu coração. Tanto que, confrontadas 1000 obras externas e públicas com uma outra obra interna e oculta, as 1000 externas ficam por debaixo da obra interna, porque nas obras externas o espírito humano toma sempre sua parte. Tá vendo? Então aí Jesus está mostrando o quê? Que ele prefere aquilo que está feito com amor, mas no oculto, e não no exterior. Porque quando nós realizamos obras externas e batemos palma e tocamos as trombetas, né, o espírito humano toma sempre sua parte. E aí o Senhor nos quer dizer o quê? Cuidado com o orgulho, vamos buscar a humildade. A humildade, porque a humildade vai nos mostrar quem nós somos. A humildade nos protege de nós mesmos. Ser humilde é isso. Por isso que Deus muitas vezes permite situações onde nós somos humilhados, nós somos desprezados, nós somos perseguidos, porque através da cruz, aceita e resignada, né? Eu aceitar a cruz, me resignar. Quem vai tomar minha defesa? O próprio Deus, no momento certo, na hora certa, né? No tempo certo. Eu apenas vou aceitar aquela humilhação, porque ela está me protegendo de mim mesma, para que o orgulho não tome conta. Então, as obras ocultas são muito melhores
do que as obras externas. Aquilo que está acontecendo dentro do meu coração, aquele trabalho que Deus está realizando dentro do meu interno, muitas vezes vale mais do que aquela exterioridade de fé que eu estou expressando através de orações, muitas orações, novenas, vários tipos de devoções, né? Eu vou diante do Santíssimo, me ajoelho, e às vezes eu quero o quê? Não é algo que é natural, é algo às vezes até forçado, ou então querendo que o outro me aplauda, querendo que o outro me diga, olha como você é santa, como você é santo, entendeu? Então a gente corre muito risco. Então a nossa fé, Deus precisa blindar. E como é que a gente vai blindar? Vai blindar com a humildade, não é isso? Aqui Jesus diz assim, no livro do céu, ele diz assim, se eu afastasse de você toda tentação, que mérito você teria? E que ocasião de vitória você perderia? Então, agradeça. A tentação, ela serve, Jesus, né? Deus se serve da tentação para o quê? Para nos dar méritos, para que a gente possa ter combates e vitórias e vencer. Então, se não tivesse a tentação, nada disso ocorreria. Então, quanto você perderia se a tentação não existisse? Então, a gente pega aí o quê? Que tudo para Deus, tudo posso naquele que me fortalece, porque tudo concorre para o meu bem. Quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, passou o que era velho e se faz tudo novo. Por que novo? Porque está sobre a luz de Cristo. Não está sobre as trevas da minha vontade. Porque quando eu oferto a minha vontade a Deus, os meus atos, eu não perco a minha vontade, gente. A vontade humana continua comigo. Simplesmente eu dou o quê? Eu dou acesso livre a Deus agir em mim, agir através das minhas ações. Então aquelas ações vão deixar de ser, de serem humanas, simplesmente, e vão passar a serem divinas, porque é Deus trabalhando em mim, na minha vontade. É uma vontade, são duas vontades que se encontram, se fundem e só fica uma só, a vontade divina, operando, transformando todos os atos em vida divina, em vida divina. Mas isso ocorre se eu der lugar a Jesus, para que ele trabalhe comigo através das minhas ações. Do contrário, eu vou continuar com minha vontade humana, e essa vontade humana, ela é cega, ela faz o que ela quer, ela não tem uma visão amplificada de tudo que ela pode gerar de bom e de ruim, né? Gera normalmente ruim. Por mais que a gente faça coisas maravilhosas, né? Sempre tem o lado, vamos dizer, não iluminado desta vontade e que nos arrasta o que? As nossas paixões, as nossas concupiscências. Né? Aí, eu, ouvindo um filho de Padre Pio, né? Atualmente, ainda ouvindo uma entrevista, e ele dizendo assim, ele deu esta frase, dai-nos a paz. Quantos de nós estamos pedindo a paz ao mundo, né? Dai-nos a paz, Jesus. Precisamos de paz, tantos conflitos, tantas coisas erradas, precisamos de paz. Aí ele disse, dai-nos a paz para que continuemos a pecar em paz. Nós normalmente pedimos isso a Nossa Senhora, a Jesus. Não é a paz que é o próprio Cristo. Não é uma paz que é fruto da minha conversão, da minha mudança de vida, de mentalidade. Não. Eu quero a paz para eu continuar a viver com a minha vontade, fazendo o que eu quero, na hora que eu quero, do modo que eu quero, com quem eu quero. Então não é uma mudança real. Então, portanto, a paz não vem. Porque a paz é uma pessoa, a paz é Jesus. Jesus dentro da alma. Jesus conosco, caminhando conosco. Então, nós não queremos essa paz verdadeira. Nós queremos aquela paz que é comprada, aquela paz que o dinheiro compra, que acordos compram, que negociações compram. Mas essa paz não é duradoura.
ela é frágil, ela é fraca. E ela termina. Né? E São Miguel Arcanjo, que nós comemoramos alguns dias atrás, era o quê? É o anjo da paz. É ele que batalha para que a gente tenha esta paz. Esta paz dentro e fora de nós. Então, Padre Pio, né? Essa grande figura da nossa igreja, esse grande santo, nos mostrava o quê? Que para salvar tem necessidade de alguém que se sacrifique. Então, Padre Pio, ele tinha como pilares a confissão e a direção espiritual. Você sabe que Deus estabeleceu, no dia do seu casamento, ele perguntou assim, esse filho de Padre Pio disse que Padre Pio falava assim, ó, você sabe que Deus estabeleceu no dia do seu casamento quantos filhos você deveria ter? E que você não os quis? Olha aí, vamos pedir perdão agora, Jesus. Obras que não foram agradáveis a Deus. Deus estabeleceu o número de filhos para aqueles que são, né, que são chamados ao matrimônio. Ao matrimônio como sacramento. Né? Aquele que a gente vai casar na igreja, recebe a bênção de Deus. É esse matrimônio. Deus estabeleceu que é um número de filhos para você ter. Para aquele que é casado conceber. E às vezes nós, com as nossas vontades, com a nossa maneira de agir, de pensar só do mundo, esquecemos de pensar nisso e de permitir que essas vidas viessem, né? Viessem na graça de Deus. E aí ele diz assim, o inferno nasceu de um único pensamento. Então, por isso nós precisamos olhar Maria e Jesus e pedir penitência para nossas vidas, que é através das penitências que Deus nos manda, normais do dia a dia, né? Os sofrimentos, as cruzes, possamos mudar de vida. Porque se os nossos pensamentos não forem de acordo com os pensamentos de Deus, o amor próprio vai estar em alta, a autoestima vai estar em alta, e tudo isso aí envenena a graça de Deus. E ao invés de ser luz, né, na nossa alma, a graça de Deus, ela começa a ser envenenada e perde a sua ação, e o que prevalece são as trevas, a morte. Então, quando nós dizemos a verdade, nós estamos ensinando as almas ao quê? A amar a verdade. E isto é misericórdia. Misericórdia não é ficar dando tapinha nas suas costas, dizendo é isso mesmo, faça mesmo, né? Dando aquela risadinha sem graça, que às vezes não está concordando com aquilo que o outro está fazendo, está dizendo, está pensando, está se expressando, mas por comodismo, por já se conformar com a linguagem do mundo, olha, isso aí não é comigo, deixa lá. Né? E às vezes tem a oportunidade de melhorar a situação, de instruir aquela alma e deixa passar. E ele diz assim, tantos discursos são às vezes sobre a terra e pouquíssimos discursos sobre o céu. Então nós estamos muito voltados para a terra e poucos para o céu. E beatos os perseguidos. Por quê? Porque eles primeiro aprenderam a amar, né? A amar. Então, quando nós aprendemos a amar a cruz, o sofrimento que Deus nos manda, nós somos bem-aventurados. E não nos revoltar, né? Dizer palavras duras a Deus, não querer saber mais de Deus. Então, a gente primeiro tem que amar para depois adorar. Adorar. E adoraremos Deus com muita mais propriedade. Então, vamos continuar aqui. 20 de outubro de 1906. Jesus lamenta o estado de seus ministros. Aí ele diz assim, encontrei-me fora de mim mesma, Luísa. Encontrei-me dentro de uma igreja na qual havia muita gente assistindo às funções sagradas. Naquele momento parecia, né, que estava havendo uma profanação do lugar santo.
Pessoas entravam, quem dançava, quem violava, quem punha as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Ao ver isto, eu chorava e rogava, dizendo ao Senhor: não permitas que cheguem a isto, a profanar vossos templos sagrados, porque quem sabe quantos castigos tremendos descarregarás sobre tuas criaturas por estes horrendos pecados. Enquanto dizia, disse-me: minha filha, a causa de todos esses enormes delitos foram os pecados dos sacerdotes. Porque um pecado é causa e castigo de fazer cair em outros pecados. Primeiro eles profanaram ocultamente o meu santo templo com as missas sacrílegas, com misturar os atos impuros na administração dos sacramentos. E chegaram sob o aspecto de coisas santas, não só a profanar os meus templos de pedra, mas a profanar e a violar meus templos vivos, que são as almas, e a profanar meu mesmo corpo. De tudo isso, os leigos tiveram um indício, e não vendo neles a luz necessária para o seu caminho, aliás, não encontraram nada neles senão trevas, tão obscuras que perderam a bela luz da fé, e sem luz não é de admirar que chegue a tão graves excessos. Por isso, reza pelos sacerdotes, a fim de que sejam luzes nos povos, para que, renascendo a luz, os leigos possam adquirir a vida e ver os erros que cometem, e vendo-os terão horror de cometer estes graves excessos, que serão causas de graves castigos. Está vendo aqui? E aí, também ouvindo uma explicação sobre Conchita, né? Conchita Carreira, acho que é Conchita. Ela era uma alma escondida, né? No escondimento, como mãe de família, salvava almas e era mãe de muitos sacerdotes, mãe espiritual de muitos sacerdotes. Era uma pessoa alegre, divertida, cativante. Tinha uma vida ordinária, comum, como muitas de nós, dentro de casa, cuidando de filhos, do marido, daquela vida cotidiana. Mas tinha uma vida de união forte com Deus, né? E com o Espírito Santo. E ela dizia assim, que ela desejava ser um recipiente aonde o Espírito Santo pudesse derramar os seus tesouros. Então, peçamos ao Espírito Santo que nós não sejamos só recipientes, não. Mais do que isso, que o Espírito Santo possa se fundir à nossa alma. Os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é muito mais do que uma união, Jesus. É uma fusão. Um vai tomando posse do outro, ó, e a gente vai se perdendo na divindade. E aí nós precisamos rezar pelos sacerdotes. E ela fala, se eu não me engano, da comunhão dominical pelos sacerdotes. Quando você for aos domingos, à Santa Missa, na hora que você for comungar, receber Jesus, ofereça aquela comunhão pelos sacerdotes. Ela fazia isso e chama a cada um de nós a fazer. Porque ela lutava, trabalhava pela santificação dos sacerdotes. É o Espírito Santo que deve reinar no campo das almas, transformá-las em Deus, né? Transformá-las num outro Cristo. As almas precisam tomar forma, a imagem e semelhança de quem? Da humanidade de Cristo. A humanidade divinizada de Cristo. É sua delícia para o apresentarem ao Pai. Almas transformadas é a delícia de Jesus. Quando ele percebe que aquela alma se deixou moldar. Só o Espírito Santo pode fazer na alma um outro Cristo. Não tem outro que trabalhe assim, não, gente. Só o Espírito Santo. E Conchita nos ensina a contemplar a cruz, a adorar o Espírito Santo. A cruz leva sempre ao coração de um Deus, do Deus amor. Através da dor, através da cruz, olharmos que são tesouros para a santificação. Ela que perdeu muitos filhos, né, pequenos e grandes, ela passou por isso. Então ela sabia o que era o valor da cruz.
E ela pede também que os filhos conheçam a mãe, Maria, que também passou pela cruz, essa corredentora que nos trouxe Jesus ao mundo. E mostra assim que Conchita ela teve muitos contatos com muitos sacerdotes. Então ela desenvolveu o que? Uma maternidade espiritual. Ela era dirigida por eles, por muitos deles, e também era o que? Era essa ponte, esta ligação, né? Essa intercessora contínua entre Deus e estas almas sacerdotais. Aí Jesus dizia a Conchita: pede uma vida longa para sofrer muito e escrever muito. Foi o que ela fez, né? Então, são os santos, esses santos maravilhosos, né? Esses santos que nos ensinam a amar cada vez mais a Deus e a mostrar o valor do sofrimento, que não é em vão. O mundo diz, não sofra não. E Jesus diz assim, pega a tua cruz e siga-me. Então vamos voltando, continuando. Deixa eu ver aqui o horário para a gente não passar, porque são tantas coisas boas, ainda dá para a gente ver um outro trecho aqui. 25 de outubro de 1906. A graça para quem a recebe é luz e para quem não é fogo. Vamos terminar neste trecho aqui. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e parecia que havia algumas pessoas que me queriam crucificar. Enquanto me estendia sobre a cruz, via o Nosso Senhor dentro de mim. E conforme me estendia eu, assim se estendia ele, assim que em minhas mãos estavam suas mãos, e o prego transpassava minhas mãos e as suas, e assim o que sofria eu, sofria ele. Era tal a dor que esses cravos despontados nos davam, que me sentia morrer, mas que doce morrer junto com Jesus, só temia o não morrer. Vamos parar aqui. Olha aí, que maravilha. Então Luísa não sofria só. Aquele moribundo que está já nessa passagem entre a terra e o céu, aquele que está sofrendo hoje por N tipos de sofrimentos, mas se une, se fusiona na vontade de Deus esse sofrimento não é perdido, gente. Porque é Jesus sofrendo ali, junto com a alma. Não é a pessoa sofrendo sozinha. Porque o sofrimento só é um sofrimento que revolta, que faz com que a alma se volte contra Deus, faz com que ela xingue o sofrimento, que ela se amaldiçoe. Entendeu? Olha Jó, quando eu lembro assim, olha Jó, o inimigo pede a Deus para joeirar Jó. Deus diz o quê? Você pode tocar em tudo, menos não tire a vida de Jó. Então o inimigo fez de tudo, gente, para que Jó amaldiçoasse Deus. E Jó disse o quê? Deus deu, depois de tantos sofrimentos, perdeu seus bens, perdeu todos os filhos, perdeu a saúde, perdeu os amigos, a mulher. A mulher no final disse, você não vai amaldiçoar esse Deus? Enfim, no final ele diz o quê? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, para chegar a uma postura dessa, espiritual, uma postura nas palavras, uma autoridade dessa, precisa estar muito unida a Deus. A gente precisa estar muito unida a Deus, ter uma fé viva, ou seja, Deus vivendo em mim. Porque quando as coisas começam a tocar diretamente a nós, o desânimo entra, a murmuração, a angústia, a aflição, né? E aí vem rodeado de tantas outras coisas. E Jesus diz assim, eu sofro junto contigo, você não está sofrendo sozinho. Porque para você aguentar, você precisa estar comigo. Né? Do contrário, fica difícil. Agora, enquanto essas pessoas se preparavam para me crucificar, os pés, Jesus saiu de dentro de mim e se punha diante de mim, e meus sofrimentos
tomavam como forma de luz e se punham diante do Senhor como em ato de adoração. E depois disto me disse, olha, os sofrimentos ficavam como em ato de adoração. Quando eu entrego meu sofrimento a Jesus, Jesus diz em outra passagem que as suas chagas são curadas. Nós podemos curar Deus através dos nossos sofrimentos, ao ofertá-lo, ao uni-lo, ao fusioná-lo em Deus. Nós estamos contribuindo para que estes sofrimentos tomem a forma de luz e entrem em uma postura de quê? De adoração. Minha filha, a graça para quem a recebe é luz, é caminho, é alimento, é força, é consolo. Olha aí, a graça para quem recebe é luz. É caminho, é alimento, é força, é consolo. Para quem não a recebe, além de que não encontra a luz e se sente faltar o caminho sob seus pés, como permanece em jejum, fica sem força e a graça se converte em fogo e castigo. Tá vendo? Quando a graça vem, que Deus nos manda, a gente aceita a graça, que pode ser qualquer graça. Pode ser um sofrimento, pode ser uma perseguição, pode ser uma alegria verdadeira mesmo, alguma coisa que Deus quer nos presentear de material. Tudo é graça, se Nossa Senhora diz que tudo é graça. Tudo é graça. Então, aceitar tudo como graça. Quando vem, abraça, acolhe. Esta graça se transforma em quem? Em luz, em caminho, em alimento, em força, em consolo, para quem a recebe. Além de fazer com que esta alma cresça, né? Diante de Deus, né? A glória de Deus cresce nessa alma. Mas aqueles que não a recebem, não é luz, falta caminho, não é força, é fraqueza, não é consolo, né? É desespero, é desesperança, é angústia. É uma alma que fica em jejum, não come, não recebe o alimento do céu, que é a graça. Fica em jejum. E fica, né, sujeita ao quê? A castigos, e a graça ainda não se transforma mais em luz, mas em fogo, que vai devorar aquela alma. Enquanto isso dizia, de sua mão saía uma torrente de luz que descia sobre as criaturas, e esta luz, para quem ficava como luz e para quem como fogo. Tá vendo? A graça de Deus desce em abundância. Agora, para umas almas que acolhem, que agradecem, que buscam a Deus, é graça. Para aquelas que não acolhem, que não querem saber de Deus, que estão fechadas à graça de Deus, que não buscam a sua vontade, cai como fogo, como um castigo. Então vamos terminar por aqui, ficamos por aqui, né? Pedindo ao Espírito Santo que ele, assim como guiou e guia tantas almas, tantos santos e santas em processo, né, de santificação, porque todos nós devemos trabalhar para sermos o quê? Santos e santas. Então é o Espírito Santo que faz essa obra de santificação na alma. Peçamos ao Espírito Santo que, através do dom da divina vontade, esta santificação entre, pacificamente em nós. Entre como estas notas musicais, né? Cada um cantando para Deus de uma forma que cada alma é única e Deus é único para cada alma. Né? Eu tenho Jesus em mim, Jesus é meu. Jesus você vai buscar, é seu. Então tem Jesus para todos, todas as almas. Agora cada um vai desenvolver esta relação de amor que é única, individual. Jesus é meu, Jesus é seu. Jesus é de todos, mas cada um tem este relacionamento, esta troca de amor de forma diferente com Deus. Peçamos a Deus esta graça, desta santificação crescer em nós, que não abandonemos, porque quando nós vemos que a cruz pesa, que requer mais conhecimentos, que requer mais esforço da nossa parte, mais empenho, mais fidelidade, a gente nem sempre está disponível.
A paz de Jesus e o amor de Maria faça com que a tua alma, a minha alma, cresça em espírito e em verdade, em sabedoria e em estatura. Até a próxima. Fiat.